Boa tarde, dando continuidade aqui, falando sobre o desenvolvimento econômico, né? Na questão do Sudeste, nós vamos trabalhar hoje da página 56 até a página 63, tá bom, pessoal? Inclusive, nós vamos fazer esse texto aqui do Pensando Sobre, tá? Que vem mostrando que o desenvolvimento econômico do Sudeste, ele vem se impulsionando pelo crescimento das atividades industriais, tá? Que atrai uma parcela da população de outras regiões que buscavam melhores condições de vida e oportunidade em metrópoles, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, principalmente no final da década de 1960, tá? Grande parte dessas pessoas de outras regiões do Brasil migraram para o Sudeste, tá? Buscando essas capitais, tá bom? A região Nordeste, muitas pessoas da região Nordeste migrou para buscar um sustento e melhoria de vida, porque a seca afetava e afeta até hoje, né, drasticamente o Sudeste. O Nordeste, desculpa. As pessoas saíram do Nordeste e migraram para o Sudeste, atrás de melhores oportunidades de vida, tá? Aí vocês vão ler o texto aqui da página 56, tá? E também tem um outro texto dando continuação aqui, falando do campo à cidade, as secas que afetaram a população urbana brasileira, e nós vamos responder após a leitura dos textos as questões da página 57. São duas questões apenas que você vai poder responder no caderno da disciplina, tá bom, pessoal? Não esqueça de anotar a página, que aula que é referente, tá bom? Dessa segunda-feira. Então eu espero que vocês façam, tá? Não deixe de fazer, por favor. E aí nós vamos ter a atividade do antes de seguir, que são 3 questões da página 58, e nós vamos finalizar o capítulo 6 fazendo as atividades do Já Aprendi, tá? Que é uma forma da gente concluir tudo que nós conseguimos ver nesse capítulo, e você vai colocar em prática tudo que for estar perguntando aqui sobre a região Nordeste e sobre a Sudeste, que foi o que a gente estudou nesse capítulo 6 aqui, tá? Ela começa, essa atividade do Já Aprendi, da página 59 até a página 63. São 9 questões apenas. Algumas questões abertas, outras questões de múltipla escolha, né? Então, pessoal, não deixe de fazer para a gente concluir esse capítulo 6, porque na nossa próxima aula a gente vai iniciar o capítulo 7, tá? Conhecendo mais regiões do Brasil, tá? Que a gente vai conhecer o Brasil Central até o Sul. Aí nós vamos fechar essa parte de regiões, tá certo? Não deixe de fazer suas atividades, hein, pessoal? Conto com vocês. Até a nossa próxima aula. Pessoal, o nosso conteúdo de história, né, dessa grade de aulas aqui de segunda-feira, dia 16, nós vamos estar finalizando o capítulo 6 de história, que foi recordando sobre a memória, falando a diferença da memória, linkando a memória com a oralidade. Então, assim, é um capítulo repleto de coisas interessantes. E aí nós vamos fechar esse capítulo fazendo as 2 atividades que está propondo aqui no nosso material didático. Relembrando que na semana passada ficou a atividade do antes de seguir para fazer, que foi 3 questões apenas, na página 58 e 59, e eu nem coloquei no Educare, porque foi 3 questões. A gente começou essa semana com a nossa semana de avaliações parciais, então não tem tantas atividades para ser entregue nessa semana. Eu migrei todas para a próxima semana, então você vai fazer essa semana de provas parciais com muita tranquilidade, né? Inclusive hoje começa a semana, e aí a semana com a avaliação de geografia, amanhã vai ser de história e assim sucessivamente. Está aí na sua agenda do Educare. Fique de olho que o link ele é postado no período da tarde para você fazer sua avaliação com bastante tranquilidade, tá, pessoal? E para fechar esse capítulo, nós vamos fazer 2 atividades. Nós vamos fazer a atividade do Aprender é Divertido, que está na página 59. É uma atividade que chama Ativando a Memória dos Adultos. Então você vai chamar, sim, alguém da sua família adulto para jogar com você. É um grupo de 3 participantes, tá? E tem aqui todas as regrinhas, tá? Como que a gente faz. Muito fácil esse jogo, tá, galera? Mostre a figura para o lado de um adulto da sua convivência. Pergunte se ele conhece algum desses objetos. E caso o conheça, peça-lhe para contar uma história que tenha relação
com a imagem. As histórias mais divertidas devem ser contadas para toda a turma. Inclusive, pessoal, o que eu vou pedir para vocês nessa atividade? Na nossa próxima semana, na nossa live de terça-feira, você traga uma história engraçada para contar desse aprender é divertido que você fez, tá bom? E aí você pode também enviar a história, se você preferir, no e-mail da professora e enviar uma foto de como que você fez para concluir esse jogo aí na sua casa, tá bom? Não deixe de fazer a atividade, tá? E aqui, pessoal, nós temos também o nosso conteúdo de atividades do Já Aprendi, que sempre está no final do material didático. Sim, e essas atividades, algumas delas a gente escolhe, tira as dúvidas nas nossas lives, e aí a gente vai postando esse conteúdo, e também a gente vai tirando as dúvidas e corrigindo as atividades na live. Então, se você faz as atividades e não participa da live, você está perdendo, porque na live a gente corrige esses exercícios e tira a maior parte das dúvidas, tá? Mas enfim, se você tiver alguma dúvida e não tiver como ter acesso à live, me procure nos canais de atendimento da nossa escola, tá bom? Que eu estou à inteira disposição para te ajudar. Não fique com dúvida, tá? As atividades do Já Aprendi contemplam todo o nosso conteúdo do capítulo 6 e no de Geografia e História, principalmente, não é um conteúdo tão vasto igual de Matemática e Língua Portuguesa, tá? Então você vai fazer essas atividades aí, ela começa na página 60 e ela vai até a página 65, são 7 questões apenas, algumas múltipla escolha, outras que você vai dar a sua opinião, vai justificar o que estiver perguntando, mas relembrando, pessoal, para fazer o exercício, se tiver alguma dúvida, retome o conteúdo. É importante que você faça os exercícios, tá? Porque através dele a gente consegue também aprender, consolidar, para quando chegar na avaliação a gente conseguir fazer uma boa avaliação. Tá bom, pessoal? Então fica a dica aí, não deixe suas atividades acumular. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula dessa segunda-feira. Boa tarde, vamos para o nosso conteúdo final dessa segunda-feira, dia 16, né? Na matemática a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos e nós vamos falar hoje sobre os sólidos geométricos. Sim, entender um pouquinho como que faz para calcular, tá? E a gente vai trabalhar a página 127 e a página 129 até a página 129. São só 3 páginas, né? É uma semana de avaliações parciais, então não quero te sobrecarregar, mas a gente precisa também de dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Pessoal, lá na página 127, quando inicia falando sobre os sólidos geométricos, tá? Que é uma junção, que aí vem trabalhando desde o perímetro e outras coisas que nós já vimos aqui, que aí você vai conseguir unificar e entender, tá bom? Vamos recortar as planificações dos sólidos que estão no material complementar no final do livro. Então, aqui no final do seu livro, tá? Tem alguns sólidos lá, essa parte aqui, ó, tá? Você vai recortar, que são 5 figuras, tá? Para você conseguir fazer as afirmações que está pedindo aí, tá? Observando os polígonos que formaram, as planificações que você recortou, é possível dizer. Pessoal, fique atento, porque no momento que você for recortar, deixa eu até mostrar aqui novamente, para você não recortar essa partezinha aqui, que senão você perde, tá? Aqui, ó. Tá vendo essa parte escrito cole, 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 dobra? Isso aqui você não vai recortar não, tá? Você vai recortar só no pontilhadozinho. Porque essa parte que você vai dobrar, você vai passar a cola, tá certo? Senão você corta errado e depois não tem como usar, né? Os sólidos geométricos aí. Eu vou adiantar para vocês aqui essa primeira parte, tá? Eu vou ler e vou falar para vocês as respostas, para você conferir quando você estiver fazendo o seu sólido geométrico aí, tá certo? Vamos lá. Observando os polígonos que formam as planificações que você recortou, é possível dizer: o cubo é formado por 6 facetas quadradas. Quando você formar o cubo, você vai verificar que de fato ele tem 6 faces quadradas, tá? O bloco retangular é composto por 6 faces retangulares, tá bom?
A pirâmide, que tem a base em formato de um quadrado. Então, quando você faz uma pirâmide lá, a base da pirâmide é um quadrado. E suas laterais são triangulares, tá? O cilindro é formado por um retângulo e 2 círculos. E a base do cone é um círculo. Então, essas coisas que eu falei, você complete aqui na sua coluna, mas recorte os sólidos, tá? Para você verificar os polígonos lá e responder de acordo com o que eu falei aqui. E verificar se está tudo correto, tá bom? Aí vem falando aqui para você montar o sólido geométrico do seu material complementar e em seguida conversar com seus colegas, né? Quais sólidos rolam facilmente? Isso você pode fazer sozinho, você pode fazer uma chamada de vídeo e verificar com um colega seu também. Quais sólidos apresentam apenas superfícies planas? Também você pode responder no seu caderno da disciplina, tá bom? Não se esqueça. E aí, pessoal, nós vamos entender essa parte. Gostaria que você grifasse e colocasse que essa parte é muito importante, tá? Os sólidos geométricos podem ser divididos em 2 grupos, tá bom? Os poliedros e os não poliedros. São esses 2 grupos que os sólidos eles vão se dividir, tá bom? Vamos entender o que são esses grupos. Os poliedros possuem apenas superfícies poligonais e, portanto, não rolam facilmente, tá? Um exemplo aí são as prismas, e as pirâmides. Elas não vão rolar facilmente. Monte os seus sólidos e verifique, tá? Os exemplos de um poliedro são faces, vértices e arestas. Vamos lá de novo? Os elementos dos poliedros são faces, vértices e as arestas, tá bom? Hoje eu tô com trava-língua aqui na língua. Os não poliedros possuem parte de toda a superfície arredondada, tá bom? Pode citar o exemplo os cones, os cilindros, as esferas, que são também chamados de corpos redondos, tá bom? As superfícies planas do cilindro e do cone são chamadas de base. Então, quando você monta aí o seu sólido, você consegue verificar que rola facilmente essas figuras geométricas, tá? Esses não poliedros e os poliedros. E aí, pessoal, nós temos uma atividade aqui bem tranquila, tá? De fazer do antes e seguir. Mas antes dela, nós vamos completar juntos essa parte aqui que complete a sentença dos elementos de um poliedro. Vocês lembram que eu falei quando a gente estava estudando polígono, que os elementos do polígono também são as faces, as vértices e as arestas? Inclusive as vértices tem até um destaque, né, na parte polímetro, falando o que são as vértices, tá? Você pode voltar para relembrar, tá certo? Essa partezinha aqui. As faces são polígonos que formam o poliedro, né? As arestas são segmentos formados pelo encontro de 2 faces, e os vértices, que são os pontos de encontro de 3 ou mais arestas, tá bom? Então, assim, esses nomes vão acompanhar todo o conteúdo de geometria, tá? E aí vem aqui o exercício para você associar cada sólido geométrico na sua planificação. O que é uma planificação? É quando você pega o sólido geométrico e abre ele, igual tá lá no seu material complementar, para você montar, tá? Então, você vai pegar o sólido e ligar na planificação, tá certo? E aí responder também as questões da 27 aqui, da questão 27, da página 129, que tem algumas opções A, B, C e D. E fazer isso, somente, tá bom? Não deixe para a última hora, viu, galerinha? Faça os seus exercícios e tenha uma semana incrível de avaliações parciais, tá? Eu conto com você e conto que você vai tirar boas notas porque você tem comprometimento com os seus estudos. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.